Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Kosovo vencendo da Suécia por 2-0, né? Eu entendo que a Itália ocupou todo o protagonismo dessa data FIFA, quase passando vergonha contra a seleção de Israel, ganhando por 5-4 no final. Mas a verdade é que a vitória, que assim, né, tipo, pelo caos que foi a partida, pelo risco da Itália de não ir para a próxima Copa, né, ela chamou mais atenção. Mas a Suécia não está indo para a próxima Copa, mesmo tendo uma dupla de centroavantes que é Isaac e Gyökeres, né? A gente está aqui no Brasil reclamando que não tem centroavante, quem sabe agora com o João Pedro a gente não tem essa solução, porque está jogando muito bem, mas a verdade é que a Suécia tem essa dupla de atacantes que não foi titular hoje em dia, hoje, né? Tipo, o Isaac veio do banco, talvez pelo período de greve que ele fez lá no Newcastle para conseguir a transferência para o Liverpool, e conseguiu, né? Dá de se dizer isso, né? Mas a verdade é que eles ainda têm o Elanga, não é como se, perdeu o Isaac, estamos a pé. Tem o Elanga, mas perderam para o Kosovo de 2-0, né? O Kosovo, que é um país que foi fundado em 2008, né? Uma região que ficou independente lá da Sérvia, etc. Tá gerando problemas diplomáticos grandes entre Sérvia e o país, né? A Sérvia que é uma seleção até interessante, né? Tem o Vanja Milinkovic-Savic como goleiro, Sergej Milinkovic-Savic no meio-campo, tem lá jogadores muito bons, né? Como é o caso do Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic, entre vários outros. A Sérvia é uma seleção bacana. Eu não sei quantos dos bons jogadores sérvios são originários do Kosovo, estão hoje representando o Kosovo, mas a verdade é que sim, a Suécia é uma seleção que teoricamente chama mais atenção. Em 2 jogos dessas eliminatórias para a Copa, 1 ponto. Estão em terceiro, nem indo para a repescagem. Uma derrota contra o Kosovo é tudo que eles não precisavam, mas é o que eles têm. E para mim essa derrota ela é muito fruto de uma seleção que complica o que não é necessário. Eu acho que assim, tem 2 jogadores que se destacam muito no ataque, Isaac e Gyökeres, tem o Elanga que é muito bom, mas não há um uso muito adequado desses atletas, e para mim é uma seleção que devia estar jogando em 4-4-2 e não em 3-5-2, como eles vêm fazendo. É assim, 3-5-2, né? Você tem uma seleção que a maior parte da qualidade é pro meio campo para frente, e você coloca 3 zagueiros e 2 alas, né? E você não tem talento para ter 2 alas ali. Eu acho que assim, 3 zagueiros só vai funcionar se você tiver bons alas. Se você não tiver bons alas, pode ser o técnico que for, que não funciona. O Antônio Conte percebeu isso na Napoli e foi para a linha de 4. Então, assim, tem técnico teimoso insistindo em 3 zagueiros, como o Sampaoli fez no Flamengo, não tinha ala para fazer. A mesma coisa a gente pode falar lá do Rubem Amorim no Manchester United. Quer fazer 3 zagueiros? Tem que ter jogador que sabe fazer ala. Tem que ter jogador que consegue percorrer todo o corredor, produzindo muito bem no ataque e muito bem na defesa. Para o Leverkusen do Xabi Alonso dar certo, teve que ser Grimaldo e Frimpong. Teve que ter alas maravilhosos. E os alas, o esquema de 3 zagueiros são o coração do elenco, porque eles são que definem o quão sólido é a linha de 5 na defesa e o quão bom é o apoio ao ataque quando eles sobem lá para o alto. Então, quando você tem Grimaldo e Frimpong, quando você tinha um Hakimi lá na Inter de Milão do Conte, entende? Quando você tinha os jogadores sérios até de sistema, como foi Marcos Alonso e Moses lá no Chelsea, funciona. A Suécia não tem isso, não é para 3 zagueiros, o time fica disfuncional, cada vez menos contato e menos gente para abastecer o Gyökeres e os outros atacantes, seja Isaac ou Elanga de chances, e a gente vê essa catástrofe que foi esse jogo. E um time com 3 zagueiros que toma 2 gols do Kosovo, é dureza, né? Mas é o que a Suécia produz e a Suécia corre risco de não ir para a Copa, né? Tipo, a Noruega vai, né? Tem uma seleção bacana, Degar, Haaland, entende, né? Mas a gente está vendo aí uma seleção da Suécia que poderia ir para a Copa e mais um ano pode acabar correndo risco de ficar fora. Acho que até na época do Ibrahimovic também corria esse risco de ficar fora das Copas, etc. E dessa vez, com uma dupla de ataque tão bacana, com tanta qualidade, e eles não estão conseguindo fazer jus à qualidade desse ataque. E a gente vê que nessas eliminatórias, muito nervosismo, o time bem perdido e é uma seleção que pegou um grupo encardido, mas eles têm que dar um jeito deles, né? Pelo menos ir para a repescagem. Do jeito que tá, a tendência é nem a repescagem conseguir. Imagine você falar para os pais suecos falando, sabe aquela seleção que teve o Gyökeres, que teve lá o Isaac com uma dupla de ataque, sabe? A gente não foi para a Copa porque a gente tomou 2-0 do Kosovo, entende? Eu faço analogia, todo respeito ao Kosovo, né? Mas as Olimpíadas, quando tá tendo lá aquela cerimônia de bandeiras, né? Esse é o tipo de país que eu olho e falo assim, que eu já tá olhando pro relógio, quando tá na letra K já passou umas 40 e tantas delegações, você não vê a hora de acabar, aí vai, para de inventar país, mostra logo os Estados Unidos, mostra logo os países que estão depois do K, entende? Não é possível que tanto país com a letra K no mundo. Então, eu pessoalmente ver uma seleção do Kosovo ganhando da Suécia, né, me chama a atenção. Mas
não dá para dizer que é um acidente. Né? Nada disso está acontecendo. A Itália sofrendo para ganhar de Israel, Kosovo ganhando de Suécia, não é acidente. Né? Seleção é difícil. É um trabalho de você organizar um grupo de atletas numa velocidade relâmpago, mas muito por isso, de você ter falta de tempo para trabalhar, de você não ter esse tipo de situação de sequências muito grandes, 2 jogos por data FIFA, etc. Né? Muito por isso, você tem que ser extremamente eficiente, e às vezes a melhor maneira de ser eficiente é ser simples, não inventar esquema. Tenta fazer um 4-3-3, um 4-4-2 no caso, né? A Suécia não tem como fugir dos 2 atacantes com esses nomes, né? Mas tenta simplificar as coisas, não tenta fazer as coisas mais difíceis, porque 3 zagueiros é difícil. Isso é uma formação que pode até dar certo, mas o técnico tem que ser bom demais para executar. E normalmente não é as seleções que têm os melhores técnicos, né? A gente sabe que normalmente os melhores técnicos ficam para clubes que esses têm mais dinheiro para pagar. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.